Cássio, dentro dessas dicas práticas que a gente está dando aqui, a gente já deu algumas dicas muito legais para quem está nos assistindo. Mas se hoje nós estivéssemos aqui com um cliente na mesa e ele vai passar por uma perícia lá, como que o senhor orientaria ele para ele se preparar para essa perícia? O que é que ele tem que ter em mãos? Qual a documentação? Como que ele deve se portar lá na perícia? Matheus, essa pergunta é muito boa e, doutor Adelmar, eu respondo até com um sorriso. Às vezes o cliente chega e ele acha que ele chegar no INSS com uma muleta, mancando, puxando, dizendo que está sentindo dor, que com isso ele pergunta, doutor, é melhor eu chegar dessa forma lá? Vai ser mais fácil? Eu disse, não. E se a pessoa identificar que você de fato está fingindo, já vai ser um teatro, aí o perito já não vai gostar de você. Começar perdendo, né? Já começou o jogo perdendo. Mas aí o que eu digo reúna todos os seus laudos médicos, todos os atestados, receituários, prepare para você ir no dia da perícia e levar. E detalhe, se possível, converse antes com o seu advogado ou com uma pessoa que tenha um bom conhecimento, porque às vezes você pode estar levando um laudo ou um documento que você está dizendo que tem uma doença e aquele documento pode estar informando algo diverso daquilo que você de fato está querendo. Então, até nesse documento que você vai olhar, você tem que fazer essa avaliação. Você tem que ter cuidado também e ter a orientação, como eu disse, do advogado. Às vezes essa orientação pode vir do próprio médico. Às vezes a sua doença não lhe causa a incapacidade para o trabalho. O que está lhe causando a incapacidade é a medicação que você toma. Você ficou incapacitado para o trabalho. Não pela sua doença, mas pela medicação que você precisa tomar para passar pelaquela doença. Sim. Então, tudo isso tem que estar muito claro no momento que a pessoa, que você, segurado, vai lá junto ao perito na sua perícia, fazer a avaliação médica, deixando tudo muito transparente e claro para mostrar para o perito. Não é o fato de chegar fingindo, ou dor, ou mancar, que vai fazer você conseguir o benefício ou não. Porque, na realidade, no momento que você chega no INSS, você já está sendo avaliado. Sim. Né? Às vezes você está lá o tempo todo, pode ser que o perito já tenha até lhe visto você andando. E aí na hora que você vai entrar, você entra mancando, não fica bom. Né? Não pode ir com falso, tem que ir com o que de fato está acontecendo. Se você tiver direito ao benefício, ele vai ser concedido. Se você não tiver, tudo bem, você pode recorrer à justiça, mas tem que comprovar. E não é de forma fingida que você vai conseguir o benefício. E, doutor Adelmar, assim, o passo a passo, né, que a gente costuma seguir para fazer a solicitação desse benefício, qual o procedimento? Certo. Como foi falado, o doutor Cássio brilhantemente falou sobre a questão do laudo, é importante ter uma documentação médica que comprove realmente essa incapacidade. Porque, como foi falado, são esses documentos que realmente irão deixar claro essa incapacidade de existência. E esse documento, ele deve, já iniciando essa resposta, esse laudo médico ele deve constar essas informações, como, por exemplo, a CID, né? Qual é a causa realmente dessa doença, qual a causa dessa incapacidade, que tipo de incapacidade que essa pessoa tem, quanto tempo que ela deve ficar de repouso, outras questões também de tratamento esse documento deve ter. Não é só um laudo dizendo que ateste que a pessoa está incapacitada, não. Ele precisa realmente ser um documento completo, um documento realmente que traga essas informações e, se possível, até indique quando foi que essa incapacidade começou. Isso. Como eu disse agora há pouco, tem essa importância. Existe alguma diferença entre É prejudicial para o segurado ele levar um laudo particular ou um laudo do SUS, ou isso é indiferente? Isso, Matheus, na teoria é para ser indiferente, né? Porque o laudo médico é feito por um profissional habilitado e capacitado, assim como poderia ser feito por um profissional da área pública, um médico público, de um hospital público. Então, não há nenhuma diferenciação, né? Esse receio de, eu vou ter que levar um documento público lá do hospital municipal, porque eles não vão aceitar o meu laudo de um médico particular. Não. A própria legislação, o entendimento dos tribunais vem nesse sentido de que não há nenhuma diferenciação. O médico ele pode, sim,
porque ele é capaz para isso, né? Estudou, se capacitou para que realmente ele indique e dê um diagnóstico claro sobre essa doença. E aí, com esse documento em mãos, o cliente já vai fazer a solicitação via sistema e marcar essa perícia, né? Marcar essa perícia médica para levar essa documentação. Hoje, você tem uma possibilidade de enviar esse documento médico para que ele seja analisado e aí, posteriormente, o perito ele possa conceder esse benefício sem a necessidade de uma perícia. O famoso ateste médico. Mas a regra é passar por perícia médica, até porque se o benefício for concedido via teste médico, ele tem um prazo pequeno de duração. Então, em casos mais complexos, é necessário realmente passar por perícia médica. Isso. E aí, nessa perícia, ele vai, como o Dr. Cássio disse, ele vai realmente chegar lá com essa documentação médica, porque, como eu citei agora há pouco, é isso que vai realmente indicar se há incapacidade ou não. Eu quero só acrescentar a fala brilhante do Dr. Adelmar. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, com o laudo médico, tá? E eu acho que muitos dos segurados têm essa grande dificuldade, porque às vezes você se depara com um laudo médico particular e o médico faz um laudo, o cliente às vezes necessitando, tá ali, quem está procurando um benefício é porque está precisando. Né? Ele teoricamente está sem condições de trabalhar e sem ter o seu sustento. E aí o médico faz, cobra, e quando você verifica o laudo, você vê que aquele laudo, peço desculpa aqui ao médico, enfim, quem se sentir ruim, mas você pode pegar aquele laudo e simplesmente rasgar. Não serve para nada. E o cliente, né, o paciente, fica aqui, não, mas eu paguei, doutor. Por isso eu disse, olha, o senhor pode até ter pago, mas esse laudo não serve para o que o senhor quer. Para a finalidade que o senhor foi buscar, esse laudo não tem nenhuma serventia. Né? E aí eu volto a dizer, quando você quer um benefício, são tantos detalhes para você conseguir. Parece fácil, parece simples. Vai lá dar entrada e consegue, mas não é bem dessa forma. E eu digo assim, que eu gosto até de fazer e dar para o cliente, às vezes levar para o médico. Uma cartinha, umas perguntas. Eu sei que alguns médicos não se incomodam, mas outros médicos se incomodam. O advogado querendo que eu diga o quê? Não. Ali não é para o médico ficar chateado. Eu só estou dando um norte do que precisa ter no laudo. E quando eu falo isso, não é para o médico inventar, criar, dizer que a pessoa que está boa, que está sã, esteja doente. Mas eu preciso de informações, como o Dr. Adelmar disse, informando o nome da pessoa, qual é a CID, de preferência, essa pessoa trabalha com o quê? Essa doença incapacita essa pessoa para aquele trabalho? Quanto tempo, né? Quanto tempo? São coisas simples que o médico, no momento lá que ele faz a avaliação do paciente, não considera, mas que se ele colocar isso no laudo, vai ser muito bom para aquela pessoa. E aí é como eu disse, às vezes o laudo chega e não tem nenhuma informação que seja relevante. Eu já vi muitos laudos que dizem assim, fulano de tal está dizendo que sente dor e diz que não consegue trabalhar e que é um benefício do INSS. E o médico emite, cobra por ele, mas esse não tem serventia do INSS ou não tem serventia para o cliente nenhuma. Não serve de nada. Ainda coloca no laudo incapacitado por indeterminado. E às vezes não é uma doença que não é tão... Exatamente. Quando bota algo que é relativamente simples, que talvez com um tratamento de 2, 3, 4 meses a pessoa ficaria boa para retornar às suas atividades, ele coloca por prazo indeterminado. Ele está prejudicando o cliente. Então, até no momento do laudo, precisa de uma orientação para saber. É um laudo qualquer? Não. O laudo ele tem que ter algumas informações, como o doutor Adelmar bem colocou, porque senão ele não vai servir para o que de fato a pessoa quer, que é a concessão de um benefício junto à Previdência. E assim, exatamente essa é a importância. Nós já falamos aqui algumas coisas, o quão importante é um advogado nesse processo de solicitação. É bem verdade que a pessoa pode ir lá
entrar no meu INSS, fazer o pedido de benefício por incapacidade, né, marcar a perícia, mas o advogado é determinante nesse processo, tanto de reunir toda a documentação, como mostrar qual a melhor documentação, mostrar até para o médico como que precisa ser o laudo. Então, de fato, você que está em casa, está precisando entrar com um pedido de benefício por incapacidade, consulte um advogado especialista, porque às vezes o fato de ter uma precaução anterior garante que a pessoa receba o melhor benefício naquilo que a pessoa precisa.